Estamos de volta no nosso programa Trocando Ideias. Olha, enquanto você em casa estava tomando água, se respirando, aí para a gente voltar, nós aqui continuamos trocando ideias, porque esse assunto de depressão chama a atenção de todos nós pela importância. O Ellison lembrou muito bem aqui que, na verdade, é um dos males aqui do nosso século, né? É uma das coisas que precisa muito ser tratada, cuidada, é uma doença que precisa muito da nossa atenção. E eu estava ouvindo aqui no intervalo o André Flávio contar para nós que você sofreu de depressão há quanto tempo, André? Foram um tratamento de 8 anos, de 8 anos. 2004 até 2012, fazendo tratamento com depressão. Como citava o exemplo, quando eu comecei a fazer o tratamento, eu relutei em reconhecer, porque para mim era muito cético, falei, isso não existe, isso é invenção, e precisou chegar num ápice de eu ficar muito mal e tentar o suicídio, né? Quando chegou nesse ponto, precisar chegar nesse ponto, falar, eu preciso de ajuda. Aí eu procurei um psicólogo, e é bom lembrar também que é bom buscar psicólogos com boa indicação, se preferência católicos, porque, infelizmente, eu já acompanhei casos de pessoas que foram mal atendidas. Como tem maus médicos, também há maus psicólogos. E deixe o psicólogo diagnosticar o quadro de depressão. Não vá se automedicando com sugestão de amigo. Toma esse remédio, toma isso, toma chá de não sei o quê. Não se coloca uma tarja na testa escrito que eu estou com depressão e nem aceite isso de ninguém e nem se automedique. Se você reconhece que precisa de alguma ajuda, de uma orientação, busque um profissional, busque um psicólogo, de preferência com uma boa indicação de alguém que já passou, e deixe que o psicólogo diagnostique isso e direcione você, talvez, para o psiquiatra. Esse é o melhor caminho. E eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta também para o Ellison. Muito bom. O Ellison, na vida normal das pessoas, no cotidiano, como que alguém pode perceber que está necessitando de auxílio de um psicólogo, de auxílio assim terapêutico? Porque às vezes as pessoas no dia a dia não percebem, né? Elas simplesmente vão vivendo e sentem os sintomas e não veem. Como perceber que chegou a hora de dar um passo assim, de procurar um psicólogo, um psiquiatra? Boa pergunta, padre. Bom, eu tinha um professor muito bom, e ele falava que todo mundo merece uma análise. Em que sentido? No sentido de que a gente, como a gente sempre fala, a nossa cultura, nós não priorizamos a questão emocional, a gente não entende o nosso próprio emocional, o emocional das crianças. Então, a gente sofre muito. Então, geralmente, então todo mundo mereceria fazer um processo de análise, né? Isso é importante. Mas quando que a pessoa percebe que ela realmente precisa, né? Que já é para curar já problemas ou prevenir problemas que os problemas se agravem. Quando ela percebe que no dia a dia dela, por exemplo, é muito comum você ver hoje pessoas muito tensas, pessoas estressadas. A pessoa vai dormir, tem pesadelos constantemente. A pessoa vai trabalhar, ela fica tensa no trabalho. E o simples fato de você viver tenso o dia todo, de você não conseguir, de você guardar mágoas durante a semana inteira sobre algo que aconteceu no começo da semana, você vai perceber, talvez você não perceba, como você mesmo perguntou, às vezes a pessoa não percebe, mas ela já está num processo de que ela não está sabendo lidar com os seus próprios problemas. Ela não está sabendo lidar com a vida. E aí ela precisa de auxílio psicológico também para isso. Já é uma prevenção. Agora, quando já chega em casos mais extremados, aí a pessoa já está doente, ou já deu síndrome do pânico, como o André falou, poxa, já chega a pensar no suicídio, quer dizer, a morte já chega a ser a saída, e aí eu percebo. Então, perceber que realmente a vida está... perder o sentido da vida, o vazio existencial, as coisas perdem sentido. Os relacionamentos também dão sinais, relacionamentos em casa, com a esposa, o marido, com os filhos. Não tenho paciência para ouvir a minha esposa, para ouvir meus filhos, não tenho paciência para ouvir meu chefe. Intolerância, o nível de tolerância, o limiar de tolerância diminui. Então, isso tudo são indícios de que a pessoa não está bem psicologicamente. Coisa já boa. precisa de ajuda. Muito bem, Aline, vamos para a próxima pergunta, querida. Para o André Flávio, de uma jovem senhora que pede para não ser identificada. Ela está casada há 1 ano e meio e pergunta:
Faço uso de anticoncepcional e preservativo. No entanto, tenho desejo de abandoná-los e aderir ao método Billings. A questão é que meu marido não concorda e me disse que, caso eu venha a usar o método Billings, ele fará abstinência sexual, pois não quer ter filhos agora. Fico muito dividida, pois tenho medo que meu casamento corra riscos com essa abstinência. O que posso fazer? Ótima pergunta. Obrigado. Bom, vamos dividir em duas partes bem rapidamente. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que você tem que se questionar antes do uso do anticoncepcional é a questão dos filhos. Por que não ter mais filhos? Casado há 1 ano e meio, talvez seja um casal jovem, o que realmente está limitando isso? Sente francamente com o seu marido, com o seu esposo e converse. Como a gente já deu exemplo aqui, reze um pouco, converse francamente. O que está impedindo de ter mais filhos? Filhos são uma bênção para o casal. Filhos são tesouros, trazem uma alegria imensa. O que está impedindo? Por que esse medo todo? Né? Pese responsabilidade, sem dúvida, né, de ter mais uma criança, mas esteja aberta à vida. Foi uma promessa que vocês fizeram no altar quando assumiram o sacramento no altar, de ter os filhos. Então, é um compromisso primeiro perante Deus. Se vocês têm toda a condição de ter a responsabilidade, estão abertos à vida, tenham filhos. Não estejam presos a confortos e ao que mais a vida pode oferecer, se vocês podem tê-los. É um bem para vocês e é um bem para a sociedade ter bons cristãos. Ok? E o segundo é a orientação quanto ao anticoncepcional. A igreja já é bem clara quanto ao uso do anticoncepcional. Né? Não é orientado, e o orientado é o método Billings. Né? E existem várias instituições, uma delas é a Pró-Família. Né? Procure essas orientações, instituições que deem curso, que orientem como usar. Não é complicado, é um método simples. Eu posso testemunhar por mim, eu e minha esposa praticamos por vários anos o método Billings, até ela, enfim, tem um outro problema que precisou de outra intervenção, mas tivemos 3 filhos usando o método Billings. Capinamos um pouco no começo, sem dúvida. No começo do casado foi aprender, mas não foi nenhum peso. Né? E tivemos nossos 2 filhos. Para você ter uma ideia, a nossa terceira filha, a Rebeca, uma princesa, ela foi planejada pelo método Billings. Foi planejado, inclusive, o sexo. Nós, por exemplo, nós queremos uma menina. Estudamos o método, o ideal é fazer, né, ter esse dia desse jeito. Vamos lá, demos um tiro. Foi certeiro. Veio menina, uma benção para nós. Coisa boa. Tá aí, muito bem. Vamos para a próxima pergunta, Aline? Próximo é para o padre Xavier, da Cecília Ribeiro. Ela é nossa sócia pelo débito automático, diz que a Canção Nova é sua companheira diária, ela ama a programação, mas tem certo incômodo quando oramos em línguas. Ela afirma estar na Bíblia que quando alguém fala em línguas, deve haver alguém que interprete. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Posso sim. Ela cita exatamente a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, que fala exatamente disso. Mas ali, São Paulo está falando propriamente da questão da oração em línguas associada a uma oração na Assembleia, né, onde alguém deve interpretar aquilo que se entende como uma profecia em línguas. Quer dizer, dentro daquele contexto propriamente de oração, Deus que se manifesta dizendo alguma coisa através dessa linguagem e uma outra pessoa, ou seja, um outro dom, alguém que é portador de um outro dom, vai interpretá-lo. Quanto a isso, sem problema, aquilo que você entende é isso mesmo. No entanto, sem essa interpretação, né, para além disso, também procede de qualquer forma a oração em línguas, porque nós vemos o próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que também diz que aquele que assim o faz, ele edifica a si mesmo, né? Tornando bem evidente que se trata de uma oração também. E como uma oração, assim como ninguém precisa ficar traduzindo o Pai Nosso, ninguém precisa ficar traduzindo uma outra oração, dizendo exatamente o que significa, porque é simplesmente uma oração pessoal, isso pode ser feito, mesmo de forma comunitária. Isso não teria problema nenhum. Por isso, tem que separar esses 2 momentos dentro da primeira carta aos Coríntios. Uma coisa é aquele que edifica a si mesmo, porque assim está rezando. E a outra coisa é exatamente quando é algo que é dito à Assembleia inteira. E aí, exatamente dizendo a todo mundo, claro que necessitaria de uma interpretação, que é isso que São Paulo está colocando aqui. Por isso, não tem problema nenhum nem uma coisa e nem a outra, as 2 coisas estão corretas.
O Papa Francisco, agora no encontro mundial com os sacerdotes, estimulou os sacerdotes, né, que cultivem essa espiritualidade da renovação carismática, que cultivam o batismo no Espírito Santo, assim como é feito nos grupos de oração, a cultivarem essa oração, não é? Porque ela faz um bem enorme. O Padre Xavier tem a experiência dele, eu também tenho, cada um de nós também, e eu digo que ela só faz um bem para a alma, não é? É uma oração que pode ser orada a qualquer momento, é sozinho em casa, quando estiver tomando banho, quando estiver cozinhando, e assim por diante. Eu acho interessante porque há certos momentos que nos faltam palavras, né? A gente começa a orar e a gente vai lembrar daquilo que São Paulo realmente fala aos romanos. Nós não sabemos orar como convém e o Espírito vem em socorro à nossa fraqueza. Com gemidos, às vezes nossa oração em línguas são verdadeiros gemidos, né? Exatamente. Palavras assim que não são compreensíveis. Mas você pode saber que é uma grande oração de purificação interior, é uma grande oração de clamor da alma que quer falar com Deus. Oração em língua, ela só faz bem para quem ora. Aline, próxima pergunta, querida. Próximo é o Ellison, de uma moça de 31 anos que pede para não ser identificada. Ela é casada há 4 anos e tem um bebê. Ela escreveu: sofro de compulsão alimentar, sou viciada em doces, como muito e depois passo mal. Estou muito acima do peso e não tenho vontade de ter relação com meu marido. O problema se agrava pelo fato de eu fazer doces para vender. O que faço? Estou pensando em parar meu negócio, pois não consigo resistir à tentação. Olha, a compulsão, né, o comportamento compulsivo, vamos dizer assim, ele tem aí as suas causas. Por exemplo, ele pode também ele funciona como uma compensação. Todos nós, todo ser humano, ele tem uma área da vida que é uma forma de compensar. Diante de um cansaço, você compensa o seu estresse, fazendo algo prazeroso, algo que você goste, algo que seja bom para você. Isso é normal. Agora, quando você usa da alimentação de forma compulsiva, isso já se torna uma doença, no sentido de que não faz bem para a saúde. Você está jogando gordura no seu corpo, e isso vai te dando também um processo químico mental, no sentido de que você vai liberando hormônios de prazer, e aí também pode estar influenciando a sua relação sexual no casamento. Quer dizer, você não está querendo ter relação sexual, ou a vida sexual não está boa e você está compensando isso no doce, que é mais provável. Então, é muito importante que você verifique aí na sua vida, na sua mente, no seu coração, o que está acontecendo, por que você precisa tanto de compensações, né, no campo do vício. É um vício, né, assim como o álcool, a droga, o chocolate, o doce também pode se tornar um vício, e pelo que você fala, é um vício. Então, qual é a verdadeira causa? O que está faltando na sua vida que você está precisando dessa compensação? E provavelmente pode ter também a ver com a vida sexual, com a vida a dois, e isso também precisa ser pedida aí a ajuda do seu marido, para que ele possa também, vocês possam conversar sobre essas questões. Muito bem, Ellison. Deixa eu aproveitar, então, a deixa que você nos deu para fazer um convite a você. Venha participar conosco aqui na Canção Nova de um aprofundamento de cura interior, nos dias 26, 27 e 28 de junho. Quero lembrar que é um aprofundamento fechado. Tem que fazer inscrição antes. Tem que ligar para nós no 12 31 86 2600, fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Na verdade, não é um acampamento aberto, mas é um aprofundamento. E esse aprofundamento de cura interior terá a participação do padre Reinaldo Cazumbá, nosso grande padre Reinaldo, o Daniel Machado, o Ricardo Ida e o nosso querido Júlio Brebal. Tá certo? Então, você que quer participar de um aprofundamento de cura interior, dos dias 26 a 28 de junho, aqui na sede da Comunidade Canção Nova, no nosso auditório, você precisa fazer sua inscrição. É só ligar para nós no 12 31 86 2600. Um outro pedido a você:
contribua com o nosso santuário Pai das Misericórdias. Tem sido uma bênção o nosso santuário, tem levado bênçãos para tantas pessoas que vêm aqui na Canção Nova, mas esse santuário ainda precisa do seu acabamento. Então, você que já nos ajudou a construí-lo, você pode também nos ajudar no acabamento desse santuário, tá certo? A sua contribuição pode ser feita em ouro. Você escreve para a comunidade Canção Nova, nosso endereço que está aí, no Caixa Postal 57, CEP 2630-000, Cachoeira Paulista, São Paulo. E aí, você especifica que você está mandando justamente a doação em ouro para ajudar no projeto do nosso santuário. Ou então, você também pode fazer uma doação na conta bancária. Aí, nessa conta que está aparecendo, da Caixa Econômica Federal, agência 2003, o tipo 03 e a conta corrente 1068, dígito 1, em nome da Fundação João Paulo II, é o meio de você ajudar diretamente, então, no nosso santuário, o Pai das Misericórdias, que tem sido uma bênção para peregrinos que vêm do Brasil inteiro rezar e estar aqui nessa casa. E se você não veio, por favor, venha conhecer, venha rezar, venha estar conosco no nosso santuário do Pai das Misericórdias. Muito obrigado, gente, o tempo aqui voa, passa muito rápido, né? Meu agradecimento ao Padre Xavier, é uma alegria imensa ter você aqui conosco no programa, Padre. Eu que agradeço a participação e assim, sempre à disposição, né, para trocar umas ideias, para amadurecer Bom, as né, coisas, Padre? sempre muito bom. Coisa boa. André Flávio, alegria imensa contar com a sua presença. Obrigado, Roger. Obrigado a toda a comunidade pelo convite. É um prazer estar aqui às ordens, representando o movimento das equipes de Nossa Senhora. Um abraço a todos os equipistas de todo o Brasil. Elison Santos, sempre a sua companhia é uma alegria imensa para nós. A alegria é minha, Padre. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, tem lá o Facebook, Elison Psicólogo. Às vezes o pessoal fala que às vezes eu não consigo responder todo mundo, né? Mas o máximo que eu puder, eu tento responder o pessoal o mais rápido possível. Muito obrigado, querida. Além de eu me despeço de você, pedindo para você pedir desculpas para todo mundo que a gente não conseguiu responder, mas as perguntas vão ficando aqui guardadas com a gente, né? Tá ok, Padre, pode deixar que eu dou um tchau aqui. Coisa boa. Gente, olha, obrigado a você que participou aqui conosco. Um abraço especial para duas pessoas que estão sempre aqui acompanhando o programa, mandando mensagem. Alessandra Aparecida, Taguatinga, Distrito Federal, grande amiga, está conosco sempre ligado, trocando ideias. Um grande abraço a você. Um abraço também aí a Margarete, está sempre ligada conosco, junto com seu esposo aqui em Resende, participando conosco aqui do Trocando Ideias. E muitas pessoas que mandaram mensagens, nós não conseguimos responder a todos, mas estamos na sua sintonia, estamos com você aqui no nosso coração, tá bom? Deus abençoe você, muito obrigado pela sua participação. Nós ficamos aqui, voltamos na próxima semana para continuar trocando ideias.